Prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar com Michael Rood em Israel, falando de Jerusalém. Profecia das festas de outono de Deus. Prepare você o caminho do Senhor. Episódio 17. Shalom, eu sou Michael Rood, no Jardim Opel, no Parque Arqueológico, no Monte do Templo, no Monte Moriá, em Jerusalém. Esta é a própria montanha onde Zacarias, um Cohen idoso, um sacerdote de Israel, entrou para acender incenso no lugar santo no dia sagrado de Shavuot, Pentecostes. No lado direito do altar do incenso, o anjo Gabriel apareceu e anunciou que a sua mulher idosa de Zacarias ia ter um filho. Yohana ben Zacarias, conhecido como João Batista no Ocidente, era uma criança milagrosa, nascido de uma mulher muito idosa para ter filhos. Yohana foi aquele que foi escolhido pelo Todo-Poderoso para preparar o caminho para a vinda do Messias. Seu primo, Yahshua, que nasceu exatamente 6 meses depois, foi o resultado de um milagre ainda maior. Tanto Sara, mulher de Abraão, como Isabel, mãe de Yohana, tiveram filhos muitos anos depois que o útero delas não funcionava mais. Mas a prima de Isabela, Maria, teve um filho ainda quando era virgem. A semente desta virgem não seria contaminada com qualquer outro tipo de sangue humano. O Redentor seria literalmente o Filho do Deus vivo. Neste episódio, vamos dar uma viagem curta ao deserto da Judéia para seguir o profeta que anunciou ao mundo que o Messias estava vindo, pela primeira vez, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Junte-se a nós nos estúdios de televisão, onde esta apresentação de multimídia sobre as profecias e as festas do Senhor foi gravada perante o Clube de Profecia. Se você estava conosco desde o início, desde a série de 26 partes, você completou o estudo bíblico 101. Agora, estamos explorando o futuro cumprimento das festas do outono do Senhor. Esta é a profecia 201. Agora, episódio 17 da série de 26 partes sobre as profecias e as festas do Senhor. Preparai você o caminho do Senhor. Fala nas Escrituras que ele foi criado e viveu no deserto. Ele viveu longe das pessoas. Vemos também que o próprio Senhor, no capítulo 26 de Mateus e Lucas, também fala que quando ele estava argumentando com os líderes religiosos, ele falou que sobre eles cairá toda a responsabilidade do derramamento do sangue dos justos de Abel a Zacarias, que você matou entre o altar e o lugar santo. Quem é esse Abel? Sabemos quem é Abel. Quem é Zacarias? Ele é realmente o pai de Yohana ben Zacarias, João Batista. Porque lembra que foi Zacarias que estava servindo no templo e ele era obrigado a ir ao templo, e escritas antigas judaicas indicam o que aconteceu com o pai de João. É porque João Batista foi criado no deserto. E por quê? Ele comeu gafanhotos e mel silvestres, ele viveu da terra. Ele não era um fazendeiro. Ele ficou por lá até o dia que Deus falou para ele sair e falar. Ele morava no deserto, ele ficou de lá fora pelo Jordão e ele nem sequer entrou onde o governo romano estava comandando as coisas. Por quê? Porque quando os astrônomos caldeus vieram da Babilônia e trouxeram presentes de ouro, incenso e mirra, e quando Herodes lhes disse que o Messias estaria em Belém, porque foi isso que os escribas disseram, então quando aqueles astrônomos caldeus foram avisados pelo Senhor e voltaram para a Babilônia, num outro caminho, Herodes ficou com muita raiva. E ele saiu para matar todos os meninos de 2 anos de idade, de acordo com o tempo que ele perguntou detalhadamente dos magos. E em todo o território da Judéia, quem era o candidato número 1 para ser o Messias em toda a nação de Israel? Não é Jesus, que nasceu em segredo, e as únicas pessoas que sabiam sobre isso foram poucos pastores que vieram para Sukkot no primeiro dia da festa de Sukkot, quando o Messias nasceu.
Mas, mesmo assim, quando Zacarias falou aquelas palavras, as pessoas ficaram surpresas, perguntando: que tipo de pessoa essa criança será? E as notícias se espalhou por toda a região. A criança milagrosa do pai idoso e sacerdote e sua esposa idosa, logo no final dos dias deles, e todos que saíram do monte do templo naquele dia de Pentecostes, Shavuot, o pessoal queria saber o que estava acontecendo. Ele sabia que alguma coisa tinha acontecido e depois de 9 meses essa criança nasce e estava cheia do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então você fala para mim quem seria o melhor candidato para ser Messias na terra de Israel. Eram filhos de Zacarias e Isabel. Quando Zacarias voltou para o templo, após o nascimento do filho dele, para fazer o seu dever da ordem de Abias durante o templo de Hanukkah. E o que aconteceu com ele, de acordo com os manuscritos antigos judaicos, o que aconteceu é que o guarda do templo falou: cadê o seu filho? Ele respondeu: como eu posso saber? Eu estou aqui fazendo meu dever de acordo com a ordem de Abias e de como a Torá nos instrui. Eu estou certo que ele está com a mãe. Eles já tinham ido à casa dele. Isabela não estava lá. João Batista não estava lá. Zacarias falou para eles fugirem para o deserto. E depois que eles foram para o deserto, eles não conseguiam achá-los mais. Os soldados não poderiam encontrá-los e eles voltaram para encontrar João. Quando eles voltaram lá, é o que aconteceu, o que nós sabemos. E está escrito que sobre você cairá todo o sangue justo derramado desde Abel até Zacarias, que você matou entre o altar e o lugar santo. Enquanto ele estava fazendo o seu dever como sacerdote, lá foi quando eles mataram ele com espada, e ele morreu lá entre o altar e o lugar santo. É por isso que João vivia no deserto. Essa é a razão do porquê eles não morou nas companhias de pessoas. Depois de um tempo certo, depois do comando, ele saiu e começou a falar. Ele falou: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas há aquele que vem depois de mim, que eu não sou digno de soltar a sua sandália. Ele te batizará, Mekavá, com o Espírito Santo e com fogo. E quando o Messias veio a ele, foi quando ele disse: espera, vocês vêm a mim para ser batizado? Eu preciso ser batizado por você. Ele não disse que eu preciso ser batizado em água por você. Ele sabia que o Messias veio para batizar com o Espírito Santo. E até mesmo esse profeta estava cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ele sabia que ele precisava ser batizado pelo Espírito Santo. O primeiro batista queria ser batizado pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim o Senhor disse: espera por enquanto, porque temos que cumprir toda a justiça. Então, durante o ministério do Senhor, ele nunca batizou ninguém com água. Não é verdade? Aqui fala que os discípulos ele fizeram isso, porque ele veio para batizar com o Espírito Santo. E vemos que em Shavuot, Pentecostes, que fecha as festas da primavera do Senhor, aquele foi o que o Messias batizou seus seguidores com o dom do Espírito Santo. E isso fechou a festa da primavera, a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes. Somente dias antes, ele encontrou com seus discípulos no lado do Monte das Oliveiras e falou para eles que eles deviam ficar em Jerusalém. Eles estavam contando o Homer, desde a oferta de movimento, os primeiros frutos, os 50 dias que terminaria na festa de Pentecostes. Enquanto eles contavam o Homer, eles tinham de ficar em Jerusalém, exatamente onde estavam. E no final da contagem de Homer, eles tinham de estar no templo na hora da oração. Na casa da oração é o lugar onde eles se reuniam todos os dias. Foi durante esse período de tempo de 10 dias que era para eles ficarem em Jerusalém. Fala aqui que eles estavam no quarto de cima. Isso era onde os homens dormiam. As mulheres não iam para o quarto em cima para dormir. Elas não iam para lá, elas não dormiam lá. Esse era o lugar onde os apóstolos ficavam. Mas eles estavam todos os dias no templo. E foi lá que no dia de Shavuot, quando eles estavam todos no templo, na hora da oração, foi nessa hora que eles ouviram do céu um vento muito forte. E o vento preencheu toda a casa.
Toda a casa onde eles estavam sentados, estavam na casa da oração. E eles não iriam estar sentados em seu quarto neste momento. Eles estavam na casa da oração. E depois apareceram eles línguas de fogo. E o que eles viram foi uma coluna de fogo que desceu e separou Israel do exército do faraó. Eles viram aquela coluna de fogo que levou Israel através do deserto, e eles viram aquela coluna de fogo descer e descer sobre todos os discípulos, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Isso aconteceu no templo do mesmo jeito que o Messias falou, que você será batizado com o Espírito Santo em poucos dias. A promessa está com você e com seus filhos, e com aqueles que estão distantes, o tanto que o Senhor e Deus chamar. E eles eram para ser testemunhas, como aquele poder do Espírito Santo para os judeus, para os samaritanos e para todo o canto da terra, mas para os judeus primeiros. E foi nesse dia de Shavuot, o dia de Pentecostes. E foi lá que aconteceu as coisas que João Batista falou que o Messias iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então foi, desse ponto em diante, no dia de Shavuot, no qual fechou as festas da primavera do Senhor. E como terminou todas as festas da primavera naquele dia santo, o que aconteceu naquela manhã foi a dança do furador. A dança do furador, que chegaria tocando uma flauta na qual tem 5 buracos nela. Ele toca aquela flauta e canta aquela canção. Isso é uma celebração alegre enquanto andava pelas ruas de Jerusalém até o monte do templo, durante a celebração de tocar a flauta, na qual representa o Messias, que foi furado com aqueles 5 buracos, nos seus pés, nas suas mãos e depois de lado. Isso é a acumulação, porque naquele vento forte, quando ele estava soprando uma canção e enchendo os seus espíritos e os seus discípulos com o Espírito Santo. Este foi o preenchimento da festa de Shavuot. E é aqui onde temos uma imagem de como as festas da primavera terminaram. Em Levíticos 21, 23, 1 até 22, detalha as festas da primavera e logo depois mostra a conclusão das festas da primavera com essa declaração no versículo 22. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do campo, não colherás as espigas caídas da tua cega para o pobre e para o estrangeiro, ou gentios, as deixarás. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Uma declaração muito estranha, depois de descrever as festas da primavera do Senhor. E depois imediatamente fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao primeiro mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Ele vai diretamente para a festa do outono. Por que essa declaração que aparece estar totalmente fora de lugar? Por que isso? Depois de falar das festas de primavera e depois de ir para a festa do outono, tem essa declaração: quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo. Deixa eles para as viúvas, para os órfãos e para os pobres. Deixa para os gentios. Eu sou Jeová, o seu Elohim, o seu Deus. Não está fora de lugar. Todas essas coisas são ensaios das festas do Senhor. E nós vamos ver que Deus fez provisão para os gentios logo após a festa da primavera. E você vai ver essa provisão que Deus deu para os gentios por toda a eternidade. Este único versículo está aqui e mostra a provisão de Deus para os gentios, assim como há sempre uma provisão para os gentios por toda a Torá. Vemos aqui que a primeira vez que isso é mostrado está no livro de Ruth. No livro de Ruth, vemos que Naomi e seu marido e seus 2 filhos saíram de Belém, onde eles viveram durante um período de seca na terra de Israel. Eles mudaram para a terra de Moabe. Os moabitas são adoradores de Shemesh. Os amonitas adoraram Moloque. Shemesh e Moloque são deuses de prosperidade e são adorados no inverno. Eles eram deuses feitos de ferro e eram oco
na parte de trás. Eles enchiam Shemesh com madeira e transformavam ele em um deus de cor vermelha, cereja. Depois, eles pegaram os seus bebês e colocavam nas mãos de brasa de Shemesh, que totalmente queimava os bebês no dia 25 de dezembro. Essa era a data quando eles sacrificavam os bebês em massa. E era naquela hora que as cinzas dos bebês eram enterrados em vários locais que hoje em dia são achados pelos arqueólogos naquela área. Esse é o lugar onde Naomi e sua família foram morar com os moabitas. E quando eles estavam lá, os dois filhos de Naomi tomaram para eles mulheres das filhas dos moabitas. E como era de costume judaico, as moabitas vieram morar dentro da casa de seus maridos. E era lá que eles viveram junto na terra dos moabitas. Com o passar do tempo, o marido de Naomi e seus dois filhos morreram. Naomi estava com o coração partido. Ela falava que Deus lidou com ela muito amargamente e que ela iria voltar para a sua cidade natal, de volta para a sua pátria, Belém. Porque ela sabia, desde a afirmação aqui na Torá, que ela sempre terá o direito, como uma viúva pobre, para ir para os cantos e colher em torno do canto dos campos. Então ela chamou as suas noras, Opra e Ruth, e disse: Eu não tenho mais filhos, eu sou uma mulher idosa. Deus lidou comigo muito amargamente, e eu vou deixar a terra de Moabe e voltar para o meu povo. Então, ela deu Opra e Ruth essa oportunidade. Ela libertou elas da responsabilidade com ela, de nora. E então ela falou para elas voltarem para viverem com seus pais dela e casarem e prosperarem. Opra chorou muito, porque ela não queria ir. Ela estava muito triste por causa da situação. Mas ela voltou e foi viver com os pais delas entre os moabitas, na terra de Moabe. Mas Ruth, que entrou na família e já tinha experimentado essa família, que vieram da terra de Israel, que mantinha a Torá, que mantinha as festas. E agora quando falaram para a Ruth que ela poderia voltar e viver com os gentios, que eram adoradores de Shemesh, ela falou: por favor, não me peça para ir embora. Onde você for, eu irei. Se você for ser uma viúva pobre na terra de Israel, por favor, deixe-me ir com você. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Eu não quero voltar a viver entre os pagãos, mas eu quero o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero conhecer este Deus. Eu quero que o seu povo seja o meu povo. Então Naomi pegou Ruth e elas voltaram para Belém. Era o tempo da colheita da cevada, era a primavera do ano. E vemos aqui que Ruth, uma gentia, vindo para a terra de Israel. A Torá diz que existe somente uma lei na terra de Israel. Uma lei para os israelitas é a mesma lei para os gentios. Se você quiser viver na terra de Israel, então esta é a Torá. Essas são as instruções que vocês mantêm. Todos vivem pelas mesmas regras na terra de Israel. Então, isso era o que era esperado por ela. E como a gentia, as provisões estavam lá para que ela poderia ir para os cantos do campo e que não foram cortados por causa das instruções específicas aqui para não cortar os cantos do campo. O campo era para ser cercado, deixando os cantos para os pobres e para os gentios. Então Ruth, sendo uma gentia, ela tinha autoridade da Torá de ir ao campo, ao dono do campo, Boaz. Então ela pode ir lá e colher nos cantos do campo. E quando ela vai dia após dia para o campo, Naomi, sendo uma mulher idosa, ficava em casa enquanto a Ruth fazia o trabalho. Ela conversava sempre com as pessoas, interagia com as pessoas. Boaz viu nessa mulher gentia que a Torá estava escrita em seu coração. Não que ela tinha de aprender, mas o fato de que ela queria aprender as instruções de Deus. Ela disse: que o seu povo seja o meu povo. Eu quero que o seu Deus seja o meu Deus.
E mesmo que ela podia ir nos cantos do campo para colher e ir atrás dos colhedores e pegar sementes e colocar na sua cesta, quando Boaz conversava com ela, lá ele viu uma mulher de virtude entre os gentios. Então ele chamou os trabalhadores e disse: quando eu sair do campo, você chama Ruth e você reúne todos esses sacos de cevada, prepara toda a cevada e dá para ela. Você deixa ela colher o que ela quiser. Ela pode ir onde ela quiser ir, lá no meio do campo se ela quiser. Ela pode ir direto na cevada e pegar o que ela quiser. Boaz, o dono da terra, viu em Ruth, aquela mulher gentia, uma mulher onde a Torá está escrita no seu coração, e ele amava ela. Então, ele pegou uma noiva dentre os gentios. Ele tomou uma noiva entre os gentios, e esta Ruth, que estava satisfeita somente em colher as sementes ao redor do campo, do mesmo jeito que a Torá lhe permitiu, mas no coração dela, ela queria entrar completamente na cultura de Israel. E foi por causa disso que ele casou com ela, com essa mulher gentia, e ela se tornou bisavó do rei Davi. E depois dos anos, ela se tornou o antepassado do próprio Messias, através da linhagem de Maria. E é isso que Deus colocou aqui, como um ensaio que podemos ver nos evangelhos também. Agora, podemos ver nos evangelhos, logo após a festa da primavera, quando o Senhor estava indo para o norte, ele está deixando Jerusalém, indo até a Galileia. Ele está a uns 36 quilômetros ao norte da cidade de Jerusalém, indo em direção à cidade de Shechem. Shechem está logo na base do Monte Garizim. Monte Garizim é Harbará, que significa montanha da bênção, onde os samaritanos construíram um templo lá, e até hoje em dia há cerca de 600 samaritanos que vivem no topo do Monte Gerizim. Ele está no poço de Jacó, fora da cidade. Ele envia os seus discípulos para comprar alguma coisa. E quando ele envia eles, uma das mulheres de Samaria sai e ela começa a tirar a água do poço. Aí ele fala: mulher, me dá um pouco de água para beber. E ela responde: como pode ser que você, sendo judeu, pede a mim algo de beber, uma mulher samaritana, sendo que os judeus não têm nada a ver com os samaritanos? Ele disse: se você soubesse quem está lhe pedindo uma porção de água, você pediria a ele e ele lhe daria água viva. Agora, esta é uma realidade até mesmo hoje em dia. Os judeus não têm nenhum negócio com os samaritanos. Por que isso? Aconteceu na época das 10 tribos do norte, sob a direção de Jeroboão. Eles se separaram das tribos de Judá, Benjamim e a maioria dos levitas. E Reoboão, o filho de Salomão, estava governando as tribos menores quando Jeroboão separou as 10 tribos do norte por causa da carga tributária pesada que Reoboão estava forçando sobre o povo depois da morte de seu pai. Foi Jeroboão que separou as 10 tribos porque tinha medo que se o povo das tribos dele observasse a Torá, se eles observassem a Torá e manterem as festas do Senhor, e ir para Jerusalém para a festa, então os seus corações seriam reunidos com os outros irmãos e ele perderia o seu reino. Então, ele decidiu que se em vez de ir para a festa no 7º mês, então ele mudaria para o 8º mês. Depois ele criou 2 bezerros de ouro, um na cidade de Betel e o outro em Dan. Aí falou ao povo: este é o seu Deus que te tirou do Egito. Depois disso, eles largaram todas as festas de Deus, largaram o sábado, e Deus disse: se quer viver com os pagãos, então vou cegar os vossos olhos, e vocês serão espalhados por toda a região dos gentios. Vocês se tornarão muitas nações, e seus olhos ficarão cegos até a plenitude dos gentios. Então, por causa dos pecados de Jeroboão, assumindo a adoração de outros deuses, largando as festas do Senhor, então as 10 tribos do norte foram espalhadas por toda a face da terra. O período de tempo entre a festa da primavera e a festa do outono do Senhor está descrita em Levíticos 23 e 22, como provisão para os gentios para colher os cantos do campo.
houve sempre uma provisão para os gentios para participar da bondade do Todo-Poderoso. E com o Evangelho, as boas notícias, que é indicado no livro de Ruth, mostra que os gentios têm ainda muito direito acesso a essa provisão. Ruth deixou os seus deuses pagãos para trás e aprendeu a constituição da terra de Israel, a Torá. Esta é a lei que lhe deu direito como um gentio para colher os campos. Boaz, que tinha a autoridade de resgatar a terra deixada pela morte de um parente próximo, tomou conhecimento da virtuosa Ruth, e no final o Redentor se casou com Ruth. Essa gentia adoradora de deuses gentios se tornou a grande bisavó do rei Davi. Milhares de anos mais tarde, uma mulher samaritana conheceu o grande bisneto do rei Davi, Joshua, num poço de água. O que aconteceu nesse poço de água mudaria o curso da história para os samaritanos. E ele profetizou, se revelando primeiro aos gentios como um redentor messiânico. Mudaria o curso da história para todo o planeta. O filho de Davi veio na primeira vez para cumprir a festa da primavera do Senhor, para que os gentios possam ser resgatados e levados para a casa da fé, como se eles fossem linhagem do sangue de Israel. Convidamos você a se juntar a nós para a próxima vez para o episódio 18 da série de 26 partes sobre as profecias das festas do Senhor. Não ignoreis uma coisa. Eu sou Michael Hood em Jerusalém, desejando-lhes Shalom, paz, e eu vejo vocês quando a fumaça sumir.